Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o futuro do Espiritismo no Brasil a partir do desencarne do médium baiano Divaldo Franco. É um assunto muito importante, atual para os espíritas. Será que foi o fim de uma era dentro do movimento espírita? É o que analisaremos daqui a pouco. Mas antes de entrarmos nessa questão, quero agradecer às queridas ouvintes e estimados ouvintes que acompanham o canal de O Espírito do Evangelho lá no YouTube. Graças a vocês, conseguimos passar dos 1.000 inscritos no canal. Olha que maravilha! Muito obrigado e que em breve possamos celebrar outras marcas, outros recordes, né? Mas, de qualquer forma, o importante é seguir na companhia com cada um de vocês, seguimos aqui juntos e sempre podemos aqui, né, conseguirmos aqui refletir sobre o Evangelho e a doutrina espírita, sem dogmas, sem religiosismos, sempre com a nossa cabeça muito aberta, com o nosso discernimento, com o nosso bom senso e com a nossa razão. Eu acho que aqui é bem esse o espírito do Evangelho, que estamos aí na sexta temporada, 5 anos de trabalho, mas é esse o nosso norte. É para isso que esse podcast existe. E nós agradecemos muito a ajuda de vocês por nos permitir aí chegar a 1.000 inscritos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bem, e é sobre o movimento espírita que vamos refletir hoje, ou melhor, o futuro do movimento espírita. Vamos especular aqui um pouquinho, né? Por quê? Porque no dia 13 de maio, como vocês devem saber, desencarnou aos 98 anos o médium baiano Divaldo Franco. O retorno dele à pátria espiritual marca também o fim de uma era de grandes médiuns, como uma espécie de liderança no movimento espírita. Ou, pelo menos, se não como liderança, pelo menos como uma referência para muitos espíritas. Tanto isso é verdade que o jornalista e espírita André Trigueiro analisou a situação em seu programa, lá no canal no YouTube que ele tem. O programa é o Papo das 9, como muitos de vocês já sabem, né? E no último domingo, dia 18 de maio, ele abordou esse assunto e teve até um título bem bacana: Como fica o movimento espírita sem Chico Edivaldo? Uma pergunta muito legal, né? Como fica o movimento espírita sem Chico Edivaldo? E André Trigueiro fez uma série de reflexões interessantes a respeito deste assunto. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para a íntegra do programa. Lá nos 10 minutos finais do Papo das 9, André Trigueiro procurou responder a questão que ele mesmo levantou, né? Como vai ficar o movimento espírita sem Chico e Divaldo? Então eu separei aqui alguns trechos que nós vamos ouvir na sequência. E boa parte das pessoas que eram devotas, olha a palavra que eu estou usando, tanto de Chico quanto de Divaldo, em boa parte dos casos, não estudaram a doutrina. Se dizem espíritas porque tem uma ligação muito forte com este médium ou aquele médium. Compram um livro, entram na fila para ter um autógrafo, bater uma foto, mas nem leem o livro. Eu conheci espíritas no plural, que compram livros para ter uma proximidade ali com aquele médium, com aquela pessoa, mas não estão muito interessadas no que o livro está trazendo. Não é isso. Eu estou discutindo o que nós fizemos com eles em relação a essa retribuição. Quando a gente idolatra, quando a gente coloca num nível assim, eu diria, que não é compatível até onde me foi possível entender a doutrina espírita, o lugar dos médiuns na vida da gente. Médium não é super-homem, médium não é perfeito, o médium é uma ferramenta. Então façamos aqui uma leitura de consciência. Nesse momento que não temos Chico e Divaldo, e não há nesse momento, até onde eu sei, no Brasil, nenhuma liderança do nível de Chico e Divaldo. Alguns espíritas, eu já vi isso, deixam transparecer um sentimento de orfandade. E agora, como é que eu fico? E agora, como é que ficamos? Há outros que dizem assim, e não são poucos, tá?
que dizem assim: esse é um momento interessante do movimento espírita no Brasil, para a gente se perceber caminhando com as próprias pernas, porque o que eles fizeram, esses conteúdos fantásticos, produzidos em escala industrial, já não seriam minimamente suficientes para a gente ter alguma noção do que fazer, de que jeito fazer e como fazer? Ah, André, não é para ter mais nenhum médium do nível de Chico, de Valdo, Raul? Não, pode ter. Mas se o acaso não existe, nesse momento temos a oportunidade, pela primeira vez, desde que Chico Xavier, lá atrás, primeira metade do século passado, ascendeu como grande médium, de nos deparar com um movimento espírita sem um grande médium. É verdade. Nós não temos mais um médium líder no movimento espírita, como deixou claro aí o André Trigueiro. O próprio André Trigueiro fez outras considerações interessantes e que, de uma forma ou de outra, batem com vários programas aqui no canal. Uma dessas considerações é que não devemos idolatrar médiums. Devoção a médium, como ele também falou aqui, né? O André Trigueiro mencionou isso, devoção a médium. Médium é uma ferramenta, um instrumento que o plano espiritual se utiliza para enviar suas comunicações. E todas as mensagens precisam ser analisadas. Não podemos ficar endeusando ou santificando o médium. Então, com a passagem de Divaldo, temos uma oportunidade de não nos deixar mais ser conduzidos, mas caminhar com os nossos próprios pés, com as nossas próprias pernas. Além disso, como o próprio André ressalta, temos uma montanha de mensagens mediúnicas deixadas por Chico Xavier e Divaldo. E olha, e nem vamos mencionar os demais médios. É muita informação para nos ajudar em nossa autoanálise, para fazer a nossa transformação moral, reforma interior. Então, não será uma nova liderança ou uma nova autoridade que vai trazer revelações muito diferentes do que nós já temos. Por isso que o ponto principal sempre vai ser aplicar os ensinamentos na vida prática. Esse aqui é o grande problema. Pegar todas essas informações e aplicar na vida prática. Ensinamentos esses que nós já temos, estão à nossa disposição. Aqui, ó. Há 2000 anos nós temos os ensinamentos de Jesus. Estamos colocando esses ensinamentos em prática? Desde 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, nós temos o quê? A doutrina espírita. Estamos colocando em prática os ensinamentos deixados pelos benfeitores do espaço? A mesma coisa acontece com as mensagens mediúnicas recebidas posteriormente por médiuns, né? Como Chico, Divaldo e tal. E sempre não podemos nos esquecer de usar o nosso discernimento, o nosso bom senso, a nossa razão na análise das mensagens mediúnicas. Isso é uma necessidade que Kardec falava o tempo todo. Mas as mensagens estão aí. Fazemos esse filtro, mas as mensagens existem, elas estão aí. Mas como o próprio André apontou, tem muito espírita que quer ter o livro com as comunicações mediúnicas não para ler, mas para conseguir um autógrafo ou para dizer que tem a obra. Assim como muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas não abrem lá para analisar os ensinamentos que estão no Novo Testamento, por exemplo. Portanto, está mais do que na hora de repensar a nossa atitude como espírita. Não devemos mais, ou não deveríamos mais, ficar presos às pseudo-novidades que surgem aqui e ali por médiuns midiáticos, mas requalificar mesmo a nossa postura frente ao Espiritismo. Quando eu menciono aqui, em episódios anteriores, que precisamos nos reconectar com Allan Kardec, não é uma fala fundamentalista, de um radical, como muitos aqui gostam de apontar. Você não está levando em consideração a dinâmica do espiritismo, surgiram coisas novas e blá, 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 né? Mas tudo isso, quando eu falo isso, quando eu falo para nós nos reconectarmos com Allan Kardec, está mais para uma maneira simbólica de incentivar uma reconexão com essa autonomia no pensar que Kardec tanto nos incentivava. Autonomia no pensar. Nós somos
espíritas, mas nós não precisamos ficar que nem cordeirinho seguindo aqui uma autoridade. Nós temos sim a possibilidade de olhar para aquele material, para tudo que está à nossa volta, e com o nosso discernimento, com o nosso bom senso, com a nossa razão, fazermos as nossas reflexões. Né? Kardec pedia isso, fazia esse apelo para os espíritas. Mas, infelizmente, muitos espíritas sentem a necessidade de ter um líder, uma referência que os guie. Precisamos disso realmente? É a pergunta que eu faço para vocês aqui. Nós precisamos mesmo de um líder, de uma referência? É como o André Trigueiro comentou. Pode ser agora uma oportunidade de mudarmos certos comportamentos e entendimentos que, na minha modestíssima opinião, mais nos afastam do que nos aproximam do que é a doutrina espírita proposta por Allan Kardec a partir das orientações dos benfeitores do espaço. Obviamente, preciso falar a real aqui, né? Obviamente, eu não tenho muitas esperanças que essa mudança de paradigma ocorra. Eu vou falar aqui baixinho para aqui para vocês, né? Não me queiram como um pessimista, nada disso. É apenas a realidade. A gente vê o cenário e percebe que a possibilidade de aparecer alguém é muito forte, né? Não acho que a gente vai conseguir se libertar. Deveríamos, mas tem essa dificuldade e eu vejo aqui pelo meu lado cético, tá bom? Afinal, como se diz na política, não existe vácuo no poder. Não existe vácuo no poder. Então, logo, logo, não será uma surpresa se uma nova referência for colocada aí no lugar de Divaldo. Pode ser que essa pessoa nem seja um médium, né? E dificilmente será. No entanto, alguém será ungido, colocado lá para a função desnecessária, quero frisar aqui, para a função desnecessária de ser o guia e mentor dos espíritas. Sinceramente, espero que isso não ocorra, né? Que não surja essa liderança, porque será uma lástima perder uma oportunidade de crescermos como espíritas. E precisamos mudar os nossos paradigmas. É triste ver na Pesquisa Nacional para Espíritas, lá 2024, que contou aí com a participação de 6.087 espíritas, todos eles voluntários, assim, não houve uma amostragem, não foi uma pesquisa científica, mas 6.087 participantes responderam as questões lá desse questionário. E é triste ver, por exemplo, a curva ascendente, pesquisa a pesquisa, na idade média dos espíritas, que agora está em quase 55 anos. O jovem hoje vai sendo atraído por atividades nas igrejas católicas e principalmente nas igrejas evangélicas. E isso quando esse jovem procura uma casa de oração. E como nós, espíritos, estamos resolvendo essa questão? Nós nem sabemos, não temos nem ideia do que fazer. Por exemplo, tem aqui algumas pistas, né? A pesquisa mostra ainda como os cursos oferecidos nas casas espíritas e federações precisam ser urgentemente atualizados. Esses cursos precisam ser atualizados. Mais de 90% dos pesquisados quer mais interação nas aulas, mais debates, poder fazer perguntas. Hoje as aulas, com honrosas exceções, seguem uma programação rígida e sem muita interatividade. Imagine uma pessoa, principalmente um jovem, que está lá acostumado com vídeos no YouTube, lá no TikTok, sempre aquela linguagem muito mais rápida, dinâmica e tal, está lá para assistir uma aula modorrenta dessas, modorrenta. Um negócio assim, parece que Morfeu está dando a aula, né? Essa pessoa fica no curso ou vai embora? Essa pessoa vai considerar ser espírita alguma vez na vida? Aguardo o comentário de vocês aí. Quero ouvir vocês sobre isso. Para ver se eu não estou muito amargo, né? De repente pode ser, né? Pode ser eu aqui o grande problema. Além disso, o movimento espírita parece desconectado dos grandes temas da sociedade, daqueles temas que mobilizam as pessoas, que querem se ver representadas de alguma forma. E a Pesquisa Nacional para Espíritas, 2024, mostra que aumento da violência, aumento de problemas ambientais, aumento aí na quantidade de moradores de rua, aumento nos casos de feminicídio e de intolerância religiosa, esse aumento preocupa os espíritas.
Esse aumento em todos esses itens. Teve mais alguns, mas eu peguei os principais. Está preocupando os espíritas. E as respostas ficaram aí em torno de 70% para cada um desses itens. Um passa dos 70%, um pouquinho de 70%, outros quase chegam a 70%, mas é um número significativo. Onde o movimento espírita está se colocando sobre essas questões tão importantes? Zero. É um silêncio estrondoso, como diriam os antigos, um silêncio ensurdecedor. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, só aparece para falar sobre aborto e, assim mesmo, para servir de linha auxiliar aos movimentos religiosos mais retrógrados que temos aqui no Brasil. Não é à toa que o movimento espírita está perdendo relevância na sociedade. Mas aqui eu tenho boas notícias para vocês. Eu tenho, tenho ótimas notícias para vocês. Nós não devemos nos preocupar. Sabe por quê? 80% dos espíritas que participaram dessa pesquisa acreditam que Jesus zela pelo progresso do espiritismo. Resolvido o nosso problema, né? Jesus zela pelo progresso do espiritismo. 80% dos espíritas que responderam àquela pesquisa acham que isso está correto, essa frase está correta. 79,8% entendem que os espíritos superiores protegem o espiritismo. Uma maravilha, né, gente? Assim podemos ficar tranquilos aqui na nossa pátria do Evangelho, não é mesmo? Vamos ficar aqui deitados em berço esplêndido. Enquanto isso, estamos caminhando para a irrelevância. Bom, ironias à parte, né? Precisava fazer uma ironia aqui, né? Mas está mais do que na hora do movimento espírita, dos espíritas em geral, acordar e sair desta bolha mitológica, sair desse mundo mágico em que nos enfiamos. Temos que nos libertar da necessidade de querer ter líderes para nos guiar. Não precisamos disso. E faço coro com o André Trigueiro. É uma oportunidade que temos para poder finalmente caminhar com as nossas próprias pernas. Vamos perder essa chance? O que vocês acham? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Nós temos condições de acordar ou vamos continuar vivendo nesse mundo de fantasia? Vamos perder essa oportunidade? Por favor, deixe seu comentário lá no YouTube, ou em nossas redes sociais, ou lá no Spotify. Eu quero ouvir muito o comentário de vocês, é importante. Eu fico aqui falando, mas eu não sei a devolutiva de vocês. Então eu quero saber, Antônio, você está exagerando, Antônio, o movimento espírita nunca vai acabar. Não, Antônio, realmente a coisa está feia. Escrevam lá, e depois, quem sabe, dependendo da quantidade de respostas, eu faço até um programa aí, posso fazer até uma continuação aqui para debater esse assunto que eu acho que é fundamental. E nós temos poucas oportunidades, ou pelo menos se abrem poucas oportunidades para um debate com esse assunto, tá bom? Bom, daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast, O Espírito do Evangelho. Se não acontecer nada diferente, provavelmente eu vou fazer aquela análise que eu prometi para vocês do livro O Redentor, de Edgar Armond. Esse livro precisa ser olhado também com muito carinho. Nós vamos olhar com lupa e mostrar aqui as inconsistências desse livro, O Redentor, que é muito utilizado. A gente estava falando de cursos, né, em casas espíritas. Ele está na bibliografia de muitos cursos em casas espíritas e em federações espíritas. Então, é uma grande oportunidade para nós olharmos para essa obra e fazer uma análise. Então, se nada acontecer nesses próximos 15 dias, no próximo programa nós vamos falar sobre o livro O Redentor, de Edgar Armond. Fiquem bem, fiquem com Deus.